Sem delongas, eu quero então expor aos irmãos o texto de Mateus, capítulo 13. Daqui a pouquinho o irmão Eduardo vai colocar aqui o tema da nossa reflexão e o texto. Nós estamos em Mateus, capítulo 13, do 1 até o 9, e depois nós vamos invadir um pouco mais alguns versos. E o tema da nossa reflexão é a parábola do semeador. Se você não participou conosco da aula da semana passada a respeito das parábolas, eu gostaria que você desse uma olhadinha, foi muito importante e ali nós conseguimos explorar e mostrar a realidade das parábolas que Jesus nos apresenta, tá bom? Então nós estamos em Mateus capítulo 13 e eu leio a partir do verso 1 até o versículo 9. Diz assim o texto sagrado: Naquele mesmo dia, e aí essa expressão é muito importante porque naquele mesmo dia faz conexão com o capítulo 12, e no capítulo 12 nós temos todo um contexto que daqui a pouco nós veremos. Então, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Pai de amor, diante da Tua presença e diante da Tua palavra, nós pedimos mais uma vez que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Usa-me, ó Deus, conforme a Tua vontade, que eu seja apenas e tão somente um instrumento do Senhor. Me escondo atrás da cruz de Jesus para falar da Tua palavra. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Se você está com a sua Bíblia aberta e quiser folhear comigo, lá no capítulo 12, Jesus ele vai fazendo alguns milagres. Se você acompanhar, por exemplo, deixa eu voltar aqui a minha Bíblia, você tem Jesus curando uma pessoa no sábado, e isso gera um certo desconforto nos líderes religiosos. Depois você tem Jesus curando o homem com a mão ressequida. Jesus se retira daquele local. Jesus vai curar também um endemoniado que era cego e mudo, e os religiosos, os fariseus, os escribas começam a pressionar Jesus, e aí então Jesus vai para sua casa, e ali depois da sua casa, entre a sua família, até tem aquela frase muito interessante de Jesus, lá no capítulo 12, por exemplo, verso 48, quando alguém diz assim para ele: tua mãe e teus irmãos estão aí, querem ter contigo, né? Querem falar com você. Jesus fala assim: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? E aí ele fala assim: eis que todos esses que fazem a vontade do Pai são os meus irmãos, são as minhas mães. E aí Jesus já dá para nós essa amplitude do reino de Deus, e no reino de Deus a gente ganha mães, a gente ganha irmãos, mas esse não é o nosso tema, então só estou ambientando o texto. Então é nesse contexto em que Jesus realiza algumas curas e que Jesus então está sendo perseguido pelos líderes religiosos. É nesse contexto que nós nos encontramos aqui no capítulo 13 do livro de Mateus. É considerado um capítulo que vai falar das parábolas do reino. Mateus, ele compila as parábolas de Jesus, em que Jesus falou a respeito do reino dos céus. Essa expressão reino dos céus é muito peculiar a Mateus, porque ele está escrevendo aos judeus, e os judeus têm certa dificuldade em citar o nome de Deus, eles têm receio, eles têm temor de profanar o nome de Deus. Então, em Mateus você tem a expressão reino dos céus e não o reino de Deus,
que eu já expliquei isso, mas eles são similares. Inclusive, no próximo mês, nós teremos uma aula extra para explicar o que de fato significa o reino dos céus. Então, nós temos aqui uma parábola e nós, então, estudaremos até o final do mês as parábolas aqui do capítulo 13 do livro de Mateus. As parábolas são exemplos, são histórias que Jesus conta para fazer a gente entrar na história. Então, é claro que ele foi usando essa estratégia de comunicação, essa linguagem fácil, acessível, a fim de que as pessoas tivessem acesso ao reino de Deus. Mas é muito interessante que, ao mesmo tempo que a parábola fala ou usa elementos do cotidiano, fala a respeito de coisas simples, por exemplo, aqui da rede, de uma semente, fala do joio, fala do trigo, fala da pérola, que naquele contexto era comum. O texto também vai falar do grão de mostarda, enfim, de elementos extremamente populares, simples, que todo mundo teria esse entendimento. Mas, no entanto, a parábola introduz o seu ouvinte para dentro da história, e é muito fácil, ou muito mais fácil, nós guardarmos uma história do que uma narrativa. O ser humano gosta de história, e por isso então Jesus usou essa estratégia de falar por parábolas. O próprio texto daqui a pouquinho vai falar a esse respeito. E aí Jesus, falando de parábolas, ele fala de uma maneira até enigmática. Para algumas pessoas não é enigma, é muito simples o entendimento das suas palavras, mas para outras pessoas era como se fosse um mistério, as pessoas não conseguiam entender. Haja vista que até os próprios discípulos, em algumas ocasiões, não conseguiam entender o significado das parábolas. E as parábolas, então, conseguem cumprir as profecias que dizem que as pessoas ouviriam, mas não entenderiam. Então, é muito mais do que ouvir, é entender aquilo que Jesus está falando. Então, por isso que ele encerra no versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Não somente ouvir com o ouvido natural, mas ter essa compreensão das verdades e das implicações espirituais que o texto ou a parábola e todo esse enredo em que Jesus conta essas histórias a respeito do reino de Deus seriam absorvidas e entendidas pelas pessoas. O texto vai dizer para nós que Jesus saiu da sua casa. Nós estamos acompanhando, Jesus estava morando naquela região à beira do mar, e Jesus sai da sua casa, e quando Jesus sai da sua casa, no versículo 2, nós já temos o relato bíblico que havia uma grande multidão se reuniu perto de Jesus, de modo que ele entrou no barco. Então, eu fico imaginando ele saindo de casa, a multidão já afluindo até ele meio que sendo pressionado, e ele não tem opção, e Jesus fica então pressionado, e Jesus sobe no barco. E muito interessante essa estratégia, porque aquelas pessoas que tiveram contato e já estiveram naquela localidade, nesse espaço geográfico onde a Bíblia foi descrita, falam que é muito comum a brisa daquele local levar a voz, e os grandes rabinos, os professores usavam essa estratégia, sentar-se à beira do mar e deixar com que a brisa levasse a sua voz. Então Jesus usa inclusive esse fenômeno natural para que todas as pessoas tivessem acesso ao reino de Deus. Isso dá para nós várias aplicações. Por exemplo, nós deveríamos fazer de tudo e usar todas as ferramentas a fim de que mais pessoas tivessem a oportunidade de ouvir a mensagem de Deus. Por isso que nós, da nossa equipe de comunicação, nós estamos tentando ampliar o nosso leque de comunicação, porque Jesus usou inclusive a brisa para levar a mensagem. Nós podemos e precisamos, inclusive, eu diria, levar a mensagem de Deus usando todas as ferramentas disponíveis no nosso tempo. Naquele momento era a brisa, então Jesus se assenta. Isso é muito importante na cultura judaica, porque Jesus assume a figura de um rabino, e por isso ele é chamado do mestre, o grande mestre de Israel. Então ele se assenta. É muito interessante isso. Os rabinos se assentavam e os de seus discípulos, os seus ouvintes, os seus alunos ficavam em pé. E o texto vai dizer isso, que
no versículo 2, que Jesus ficou assentado no barco, toda a multidão estava em pé na beira da praia. E aí Jesus começa a falar por parábolas e ele vai explicando essa parábola. Então, havia uma grande multidão, havia um grande aglomerado de pessoas e Jesus vai falar de uma maneira muito simples, uma figura de linguagem, uma figura até vívida no coração e na mente das pessoas que estavam ali ouvindo essa história, porque Jesus sai com aquela expressão que eu acho, inclusive, uma das mais poéticas, uma das mais belas nos lábios de Jesus, quando Jesus fala o seguinte: eis que o semeador saiu a semear. As pessoas ali do primeiro século estavam acostumadas a verem pessoas semeando, e essa expressão é muito maravilhosa, porque o semeador, ele tem ligação com a semente. Não tem como o semeador não ter ligação com a semente, porque aquele que semeia é aquele que ora pela semente que está em suas mãos e pede a Deus que essa semente venha a germinar. É aquela pessoa que fica apreensiva, completamente envolvida com o desenvolvimento da semente. Ele volta outros dias para ver o desenvolvimento da semente, para ver o que de fato aconteceu com a semente. Ele fica na expectativa, na esperança de que haja chuva no momento certo, e por isso ele se coloca na presença de Deus, por isso ele ora. Os agricultores, né, lá no passado, pelo menos eu vi essa figura no meu avô e ouvia ele falando que após semear era necessário orar, e hoje tem tantas ferramentas e tantas tecnologias, eu não sei se os agricultores têm mais essa preocupação, mas no primeiro século certamente as pessoas ao semear tinham essas preocupações com a sua semente. Então o semeador, ele ora pelas sementes, ele semeia no local certo, ele prepara a terra e ele sai semeando. É muito impactante para mim imaginar uma pessoa com uma bolsa lateral e ela vai então pegando as sementes na sua mão e vai então soltando as sementes no lugar certo. Ele vai lançando, porque essa é a expressão, né? Lançando a semente com o desejo de que ela germine, com o desejo de que essa semente se torne um fruto e dê a alimentação, enfim, que ela possa produzir. Então o semeador é aquele que anda muito e na sua caminhada ele vai semeando, e basicamente o que Jesus está querendo dizer para nós nessa parábola, que ele mesmo de fato é o semeador. Aqueles que trabalham no seu reino, no reino do seu Pai, são semeadores, e nós vamos semeando o evangelho. Havia a profecia de Isaías quando o próprio Deus disse que a sua palavra é semente e que a palavra dele, a sua palavra, a palavra do Senhor, não voltaria vazia. Então nós podemos crer no poder da semente, porque o semeador precisa crer no poder da semente. Ele precisa crer que a semente vai germinar, que aquela semente vai brotar e vai dar fruto. Então nós temos essa implicação a respeito do reino dos céus. Então o reino dos céus é como um semeador que saiu a semear com a certeza de que muitas das sementes que ele lançou no solo terão um desenvolvimento saudável e certamente alcançarão o estágio de render frutos. Então essa parábola de Jesus fala de vários tipos de solo que na realidade, na compreensão e na própria explicação do próprio Senhor Jesus, tem a ver com o coração humano. Então nós temos aqui 4 possibilidades ou 4 solos, 4 tipos de coração que recebem a mensagem do reino de Deus. E eu quero então explicar esses 4 tipos e quero também falar que na realidade nós só temos 2 categorias. Aquela semente que é completamente descartada, que são 3 tipos de solo, e um tipo de solo que é o coração bom, que é a terra boa, que acolhe a semente e essa semente chega até o ponto, ao passo de poder produzir. Então, quando nós estamos semeando a palavra de Deus, muitas vezes as sementes caem por meio do caminho, outras caem em áreas cheias de rochas e pedras, outras são comidas pelos pássaros, conforme a parábola vai dizer para nós. E aí Jesus chega no final e ele vai concluir a parábola dizendo que essa aula que foi dada, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça e entenda o que o próprio Senhor está querendo dizer, está querendo compartilhar. E a explicação da parábola é muito magnífica, porque nós inclusive estudamos essa parábola na semana passada. A semente é o evangelho é poderoso, mas o evangelho cai em determinado
determinados tipos de solo. Então, por exemplo, cada pregação, cada sermão, cada aula que eu estou ensinando, ministrando, falando, eu estou lançando sementes. Cada vez ou cada oportunidade que nós temos de divulgar o Evangelho, de testemunhar, de falar do amor de Cristo, nós somos como aquele semeador que vai semeando. E por isso nós deveríamos ter muito apreço, muito carinho e muito respeito com a semente, porque a semente é o Evangelho. Então, o que Jesus está querendo mostrar para nós, que o nosso Deus, o nosso Pai, é o agricultor, e Ele concede a nós essa oportunidade de lançar a semente do Evangelho, crendo que a semente do Evangelho vai produzir, vai germinar, e infelizmente essa semente vai cair em alguns tipos de solos, e esses solos não irão produzir o resultado que o Senhor desejava, mas a nossa missão é semear o Evangelho. Então, se você está com a sua Bíblia aí, eu peço que você caminhe comigo até o versículo 19, onde nós vamos explicar os 4 tipos de solo, tá bom? Peço que vocês permaneçam aí com a gente vai caminhando, tá bom? Depois eu preciso citar aí todas as pessoas que estão com a gente, né, Natália? Não me deixe esquecer, tá bom? O primeiro solo é à beira do caminho, está aí no versículo 19. A todos os que ouvem, porque agora Jesus está explicando, né? A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, esse tipo de solo vai refletir o coração humano que ouve a palavra do reino de Deus, que é anunciado por Jesus ou anunciado por algum arauto do reino de Deus, mas não compreende. E ao não compreender, ele não pede mais explicações, ele não pede mais explicações lógicas, racionais a respeito dessa palavra. Então essa palavra não consegue penetrar no coração do ouvinte, então esse ouvinte tem esse coração completamente avesso, porque ele somente ouve a palavra e o maligno, o inimigo das nossas almas, vai lá e rouba a semente desse coração, e nós contemplamos muito essa realidade. Infelizmente, muitas pessoas ouvem, mas não compreendem ou pensam que terão outras oportunidades, e vem o maligno e arrebata essa semente, acaba sequestrando essa semente e deixa essa semente infrutífera, e assim são pessoas que ficam à margem do reino de Deus e infelizmente ficam à beira do caminho. Então, o primeiro tipo de solo é a pessoa que fica à beira do caminho, é essa pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não compreende. Infelizmente, às vezes, eu que lido muito com a comunicação, com o ensino, a gente prega, a gente faz de tudo para se tornar mais claro, mais compreensível, mas nem sempre a gente consegue esse êxodo, e muitas vezes, ao semear, algumas sementes caem em corações que são categorizados como esse primeiro tipo de solo, como um solo à beira do caminho, ou seja, a semente ficou ali, não consegue frutificar, e vem então o maligno e arrebata essa semente. O segundo tipo de solo é o solo rochoso, que está aí a partir do verso 20 e 21, a explicação do Senhor Jesus. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Então, aquela pessoa que recebe a palavra, mas ela recebe com alegria, ela fica muito entusiasmada com a mensagem. É muito comum, no meu caso, que lido com a comunicação, com a pregação do Evangelho, as pessoas, nossa, eu gostei do sermão, tecem comentários, falam a respeito de várias coisas, a respeito das implicações do texto, dos verbetes do texto. É aquela pessoa que recebe a mensagem, fica completamente eufórica, entusiasmada, ela fica muito alegre, porque o texto vai falar da alegria, ela recebe com alegria, mas aí no versículo 1, Jesus fala o seguinte: mas ela não tem raiz em si mesmo, ou seja, ela não deixa com que essa semente chegue a brotar no seu coração e deixe criar raízes na sua vida, na sua alma. Então é aquela pessoa que gosta de ouvir o Evangelho, como a gente costuma dizer, é aquela pessoa que é amiga do Evangelho, mas ela não se rende ao Evangelho, não deixa o Evangelho criar raízes no seu coração. Então é aquela pessoa que ela recebe a mensagem, ela gosta de ouvir o pastor, ela gosta de acompanhar os cultos, ela gosta de estar no meio das programações, mas ela não deixa com que o Evangelho atinja o âmago da sua vida.
Então ela não muda, ela continua do mesmo jeito. Ela tem até um jeitão, um estilo cristão. Sabe falar, sabe se comunicar, às vezes tem até Bíblia, sabe cantar os mesmos hinos, as mesmas canções que nós entoamos, mas não tem raiz, não cria raiz, não quer criar vínculo, nem com a palavra, nem com a igreja, nem com o reino de Deus, ela simplesmente está solta. É esse solo rochoso. E, como é um solo rochoso, tem pouquinha camada de areia, de terra, melhor dizendo, e a semente não consegue criar raízes. Como não cria raízes, no versículo 21 nós temos essa explicação. Quando chega a angústia ou a perseguição por conta da palavra, logo ela se escandaliza. Quando alguém chega para ela e fala assim, nossa, você está frequentando as lives lá da igreja, você agora é um cristão, você é um daqueles que se dizem evangélico, agora você faz parte da igreja, e ela começa a sentir a pressão, ela se sente angustiada e ela fica escandalizada. E por conta desse escândalo, logo ela encontra uma desculpa. E qual que é a desculpa dela? Não, não gostei disso, não gostei daquilo, porque fulano não me cumprimentou, porque o pastor não me deu atenção devida, porque eu não recebi atenção dessa pessoa, daquele grupo da igreja, daquele ministério. Ela vai achando mil desculpas, mas na realidade é que ela não criou raiz, ou melhor dizendo, ela não deixou com que a semente criasse raiz no seu coração. Então a semente não tem como frutificar. Porque o tipo de solo, o tipo de coração dela é um coração duro. Então a raiz não tem para onde correr. E, infelizmente isso acontece. Então são pessoas que recebem a palavra de Deus em seus corações, mas não conseguem superar a perseguição, a luta. A luta que é ser cristão. Muitas pessoas deixarão de falar conosco porque a gente é crente. Muitas pessoas se levantarão contra nós. Muitos amigos nos deixarão, infelizmente isso acontece. E acontece por quê? Porque agora nós temos um rótulo. Agora nós somos seguidores do Senhor Jesus. Agora nós somos filhos do Altíssimo. Agora nós cremos no poder do Evangelho. Logo não faremos mais companhia nas rodinhas de festinhas. Não faremos mais uso da nossa língua de maneira equivocada. Então a gente vai mudando o nosso perfil, mas esse tipo de pessoas que recebem o Evangelho, mas não deixam com que o Evangelho produza raízes em seus corações, simplesmente quando vem uma perseguição ele se escandaliza. Ele acha uma desculpa e vai embora. Porque infelizmente muitas igrejas, eu diria muitas denominações, ensinaram um Evangelho falso e extremamente distante do Evangelho bíblico. No nosso país, desde a década de 80, 90 e 2000, vários movimentos evangélicos vieram com vários slogans que nós não sofremos, que nós vamos ter muito dinheiro, que nós vamos ter uma vida luxuosa. Inclusive o slogan de uma dessas igrejas é "Pare de sofrer", enquanto Jesus falou: "No mundo tereis aflições". No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então tem muitas pessoas equivocadas, elas querem receber palavras de ânimo, querem ser agraciadas, querem ter os seus egos inflados, querem ter os seus egos massageados, mas não querem receber de fato o Evangelho. Então elas têm uma roupagem cristã, mas ela não tem raiz cristã. E quando vem a perseguição contra ela, ela fica escandalizada. Fala, não sou um deles, e logo ela se escandaliza. Então os que não têm raízes se escandalizam por qualquer coisa. E às vezes, irmãos e irmãs, a gente está querendo ajudar pessoas, mas essas pessoas elas não querem compromisso com a palavra. Elas não querem deixar com que a semente do Evangelho crie raízes nos seus corações. E ela fica escandalizada. E ela fica achando desculpas e achando motivos para não ficar mais na igreja por diversos motivos, por diversas razões. E às vezes são as coisas mais fúteis da vida. E a gente fica olhando assim, mas ela vai deixar o reino por causa disso mesmo? Mas é porque ela não tem raiz. O terceiro tipo de solo é o solo espinhoso, que está aí no versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Olha que interessante, ele ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera.
Então, o terceiro tipo de solo é o espinhoso. Essa pessoa que ela ouve a palavra, ela gosta da palavra, mas ela é apaixonada pelo mundo. Ela é apaixonada pelas riquezas. Ela só pensa na carreira profissional. Ela só pensa em dinheiro. Ela só pensa em investimento. Ela só pensa em marca de luxo, de roupa, de carro, de casa, de viagem. Ela só pensa nisso. A vida dela está focada nisso. Ela ouve a mensagem, ela ouve. Porém, esse fascínio, porque a expressão que Jesus usa é essa, né? E a fascinação, a expressão no grego é o fascina, a pessoa que fica entorpecida, ela fica completamente uma espécie de uma pessoa embriagada pelos prazeres deste mundo. Então, os cuidados deste mundo, ela só quer benefícios para o aqui e agora. Ela não quer pensar na eternidade, ela quer riqueza. O Deus dela, na realidade, é Mamon. E vem Jesus e fala que nós não podemos ter dois senhores. Podemos servir a Deus e as riquezas. Ou a gente serve a Deus ou as riquezas. Não tem como, é incompatível. Então, o terceiro tipo de solo é o solo espinhoso. É esse coração que ouve a palavra de Deus, mas que fica completamente seduzido pelas coisas desse mundo, seduzidos pelas riquezas. É a pessoa que entra em pane porque ela não tem mais dinheiro, não tem mais capacidade de investimento, porque ela perdeu as coisas. Porque na realidade ela faz do dinheiro um Deus. Ela se prostra ao dinheiro. Ela vive em função do dinheiro. Ela vive em função dos fascínios dessa vida, dos prazeres dessa vida. E aí vem Jesus e fala que esse é o coração espinhoso. É um coração imediatista, que quer tudo para ontem. O aqui e agora, não quer falar a respeito da eternidade, quer falar do hoje. Esse coração, ele é avesso à palavra de Deus. E a palavra de Deus, num coração que celebra o dinheiro e as riquezas e que ama esse mundo, esse coração não consegue produzir nada com essa semente. A semente se torna infrutífera. Eu achei forte essa expressão. E a expressão no grego é a seguinte: ela deixa de cumprir a sua finalidade, que é frutificar. Então, quem ama as riquezas e quem não quer ter compromisso com Deus, que está completamente apaixonado pelas coisas do mundo, a semente do evangelho se torna infrutífera porque não tem espaço dentro desse coração. O quarto e último tipo de solo que Jesus apresenta para nós é a boa terra. Diz aí no verso 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Lembra que o primeiro tipo de solo, ele ouve, mas ele não compreende. Então a boa terra, ele ouve e compreende. E este frutifica. Então, além de ter compreensão boa da palavra, é um tipo de solo que promove a frutificação. Então, esse quarto solo é a boa terra. Então, a boa terra é aquela que é preparada, é arada, é adubada, é regada, é propícia para receber a semente. Então, um bom coração, um coração que é considerado uma boa terra nessa linguagem da parábola de Jesus, é aquele coração que foi preparado, aquele coração que recebe a semente, que estava esperando a semente, é um coração que foi adubado, é um coração que está ansioso pela semente e ao ouvir a mensagem do reino como a semente, esse coração compreende o significado dessa mensagem. Compreende o significado de que a mensagem do reino está nos apontando para a eternidade. Então, Jesus está falando o seguinte para nós, que nós devemos ter um coração como uma terra boa. E é muito impactante isso, porque a terra boa acolhe a semente, e a semente germina. E a semente germinando, essa semente vai produzir, vai frutificar. E qual que é a mensagem do reino que Jesus traz para nós? Que nós devemos dar frutos. Que se nós não dermos frutos, nós seremos cortados e lançados no fogo. Então, pelos frutos os conhecereis, disse Jesus. Então, nós precisamos acolher o evangelho e dar frutos em prol do reino. Então, qual é o meu desejo nessa palavra? Que você entenda que o seu coração precisa ser uma boa terra.
Porque às vezes tem muita gente que fala assim, olha, eu gostei da palavra, hoje eu não gostei da palavra, mas o problema não é gostar ou deixar de gostar da palavra. Eu gosto mais desse pregador, não gosto daquele pregador. Se eu pudesse escolher, eu ouvia só esse pregador, não ouvia aquele pregador, porque esse pastor, aquele pregador, aquele missionário fala desse jeito, daquele jeito. Mas a questão é, o seu coração é terra boa? Você prepara o seu coração para o culto? Você rega a semente depois com a palavra de Deus, que é a água pura de Deus? Como Jesus falou, que é água viva. Como você administra, como você cuida do seu coração. O meu slogan é o seguinte: qualquer pessoa, em qualquer nível social e cultural e até mesmo pedagógico, qualquer nível de instrução, se ele estiver lendo e expondo um texto bíblico, seja até inclusive com erros de português graves, ele vai falar no nosso coração. Estudando essa parábola ao longo do tempo e agora preparando essa mensagem, a minha oração foi essa: Deus, que o meu coração seja terra boa. Que todas as vezes que alguém soltar um versículo na minha direção, eu quero que o meu coração seja terra boa. Eu quero que essa mensagem, essa pregação, essa música, essa poesia, enfim, qualquer coisa que tenha a palavra de Deus possa entrar no meu coração e possa frutificar. Eu quero frutificar em nome de Jesus. É isso que essa parábola ensina. A pergunta é: que tipo de solo é o seu coração? Eu espero que o seu coração seja um coração terra boa. Porque se você é gente boa, você tem que ter um coração terra boa. Um coração que vai produzir. Um coração que vai germinar. E às vezes nós, e aí estou falando agora do lado do semeador, nós que semeamos, temos essa expectativa de que ao semear, a semente caia num coração bom, numa terra boa e possa frutificar. Porque essa ideia da frutificação para Jesus e na linguagem de Jesus, e quem tem um pano de fundo agrícola na sua vida vai entender isso, porque uma semente só pode produzir muitos frutos. E essa é a linguagem de Jesus. E os seus ouvintes no primeiro século entenderam perfeitamente. Olha que interessante. Uma por 30, ou seja, uma semente que vai gerar 30 frutos, 60 por uma ou 100 por uma. Ou seja, uma semente só pode gerar 100 frutos, ou uma semente pode gerar 60 frutos, ou uma semente só pode gerar 30 frutos. Então repare que a quantidade de frutos é impressionante. Agora, só daremos frutos se o nosso coração for terra boa. Então a minha oração, sempre quando eu vou ouvir um pregador, sempre quando eu vou participar de uma aula em que eu vou aprender das Escrituras Sagradas, eu faço essa oração: ó Deus, que o meu coração seja terra boa. Que eu possa absorver, guardar a semente, que essa semente possa criar raízes no meu coração, na minha mente, e que depois de criar raízes ela possa germinar, possa frutificar e que muitas pessoas sejam abençoadas pelos frutos da minha vida e da sua vida. Jesus conta essa parábola para falar para nós do reino dos céus. O reino dos céus é como um semeador que saiu a semear. Semeou. E a pergunta é: aonde essa semente caiu? Se você se enquadra naqueles 3 tipos de solo em que não teve nenhum acolhimento da palavra, eu peço, revise seu coração. Revise as suas prioridades. Deixe Deus falar no seu coração e saia desses 3 tipos de solos para se tornar terra boa. E se o seu coração já é terra boa, peça que Deus continue cuidando dele e faça você essa oração. Todas as vezes que você participar do culto: ó Deus, fala ao meu coração. Independente do pregador, independente da sua escolaridade, independente de quem vai falar da palavra, que eu quero ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Gente bonita, que o meu e o seu coração seja terra boa, porque na terra boa a semente do evangelho brota, germina, frutifica a 60 por 1, a 30 por 1 e a 100 por 1. Eu oro e espero, no nome de Jesus, que o seu coração seja terra boa e que o seu coração possa ser uma fonte de frutificação.
dê frutos para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe.